Pessoal, bom dia. Vamos bater um papo agora sobre esboço do gráfico de uma função do segundo grau. É bem simples. Eu gostaria que você seguisse rigorosamente o seguinte protocolo. Veja bem, é um protocolo composto de 4 etapas, certo? Se você seguir rigorosamente, você esboça o gráfico de qualquer função do segundo grau. Vamos dar uma olhada? Olhe bem, a função do segundo grau é uma função do tipo f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c, com a diferente de zero. F de x é a mesma coisa que y, então eventualmente o examinador vai escrever y igual a menos x ao quadrado mais 5x menos 6, por exemplo. Sim? Quais são as 4 etapas do protocolo? Primeira etapa, análise da concavidade. A função do segundo grau tem uma representação gráfica que é uma parábola. Parábola é essa curva. A boca da parábola é chamada de concavidade, certo? Então, a primeira coisa que você vai analisar é qual é a concavidade da parábola. Se o coeficiente dominante A, que obrigatoriamente deve ser diferente de zero, se ele for positivo, a concavidade é voltada para cima, ao passo que, se ele for negativo, a concavidade será voltada para baixo. Ok? Então, veja no nosso exemplo, y igual a menos x ao quadrado mais 5x menos 6. Temos aqui uma parábola com coeficiente dominante, ou seja, o número que multiplica o x ao quadrado é o número menos 1. Se ele é negativo, a concavidade é voltada para baixo. Tranquilo? Segundo passo. Identificação do vértice da parábola. O vértice é um ponto do plano cartesiano. Portanto, é representado por um par ordenado. Ele tem um x do vértice e um y do vértice. Como se calcula o x do vértice? O x do vértice é menos b sobre 2a. E o y do vértice é menos delta sobre 4a. Vamos verificar como fica no nosso exemplo? Então, veja. Primeiro, identificamos a concavidade. Como A é negativo, a concavidade é para baixo. Em segundo lugar, o vértice. O x do vértice é calculado como menos o coeficiente b sobre 2a. O coeficiente b vale 5, então menos b, menos 5. Dividido por 2 vezes a. A vale menos 1. 2 vezes menos 1, menos 2. Menos 5 sobre menos 2, 5 meios. Ok? Agora o y do vértice. Para calcular o y do vértice, primeiro devemos calcular o delta. E como se calcula o delta? O delta é b ao quadrado menos 4ac. Portanto, o delta será igual a b ao quadrado, 5 ao quadrado, 25. Menos 4 vezes menos 1, mais 4, vezes menos 6, menos 24. 25 menos 24, 1. Portanto, o y do vértice será menos delta, menos 1, sobre 4 vezes a. 4 vezes menos 1, menos 4. Desse modo, podemos concluir que vale 1/4. Tranquilo? Ótimo. Terceira etapa. Onde corta o eixo y? Para descobrir onde corta o eixo y, basta fazer o x igual a zero na equação da curva. Quando x vale zero, o y será igual a quanto? C. Muito bem. Se o x vale zero, substitua o x por zero. Dá menos zero ao quadrado, mais 5 vezes zero, zero. Menos 6, que é o C.
menos 6. Y igual a menos 6. Tranquilo? Então, corta o eixo y para o ordenado 0 e menos 6. Sim? Último passo. Onde corta o eixo x? Para descobrir onde corta o eixo x, basta fazer o y igual a 0. Fazendo y igual a 0, teremos a equação do segundo grau menos x ao quadrado mais 5x menos 6 igual a 0. Como já calculamos o delta, está bem fácil de encontrar as raízes. Vamos encontrar os valores de x. Menos b, menos 5. Mais ou menos raiz de delta, raiz de 1, vale 1. Dividido por 2 vezes a. 2 vezes menos 1, menos 2. Teremos, então, menos 5 mais 1, menos 4. Dividido por menos 2, 2. Menos 5 com menos 1, menos 6. Dividido por menos 2, 3. Portanto, corta o eixo x no 2 e no 3, nas raízes da função. Podemos agora esboçar o gráfico. Nós vamos esboçar o gráfico de uma forma bem simples. Em primeiro lugar, vamos lá? Desenhando o plano cartesiano. Vamos marcar um único ponto. Qual ponto iremos marcar? Resposta: o vértice. Vamos marcar o vértice. Qual é o vértice? O vértice é o par ordenado 5 meios e 1 quarto. Então, venha cá. 5 meios e 1 quarto. Então, a gente marca um único ponto, o vértice. E agora nós fazemos duas perguntas. A primeira pergunta é: eu vou desenhar uma parábola com vértice nesse ponto, com concavidade para cima ou para baixo? Resposta: para baixo. Segunda pergunta: vou desenhar uma parábola com vértice nesse ponto com a concavidade para baixo, cortando o eixo y acima da origem, na origem ou abaixo da origem? Resposta: cortando o eixo y aonde? No menos 6, ou seja, abaixo da origem. Agora fecha o diagnóstico. É uma parábola de concavidade para baixo, com vértice nesse ponto, cortando o eixo y abaixo da origem. Vai ser algo desse tipo. Esboço gráfico, é um desenho à mão livre, né? Aí volta e marca. Onde corta o eixo y? No ponto de ordenada menos 6. Onde corta o eixo x? Nas raízes. 2 e 3. 2 e 3. Perceba que o valor máximo dessa função é 1 quarto. Portanto, o conjunto imagem dessa função, imagens são os valores que o y assume, certo? Vão desde o menos infinito até quem? 1 quarto. Então, vai do menos infinito aberto até 1 quarto fechado. Qual o valor máximo dessa função? Resposta: 1 quarto. Para quais valores de x essa função vale 0? Resposta: 2 e 3. Para quais valores de x a função é positiva? A função é o y. A função será positiva quando o gráfico estiver acima do eixo x. Então, a função menos x ao quadrado mais 5x menos 6 será positiva para valores de x compreendidos entre 2 e 3. Valerá 0 para x igual a 2 ou x igual a 3 e será negativa para x menor que 2 ou x maior do que 3. Ok? Falou, um abraço.